Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor nesta manhã. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, que Tu nos proporciona, simplesmente família, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos aqui, aqueles que ainda estão a caminho, Pai. Senhor, nós levantamos mãos santas nesta manhã para Te adorar, para Te bendizer, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todos sempre. Somos gratos a Deus por esta família que o Senhor nos concede. Somos gratos, ó Deus, por esta família de irmãos que o Senhor nos proporcionou. Podemos nos relacionarmos, ó Deus, aqui e viver a Tua palavra, onde diz que é bom, é agradável diante do Senhor que vivamos em comunhão, ó Pai. Então que esta comunhão, esta unidade possa se manifestar aqui nesta manhã, Pai. Nós rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu sacrifício. Nós declaramos que Te adoramos. Nós declaramos que nós Te esperamos. O Senhor, Ele vai voltar e nós vamos adorá-lo nesta manhã. Aleluias. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. É a Ele que nós celebramos nesta manhã, queridos. A morte não pôde entender como Ele pôde vencer naquela cruz. Como? Como?
vem buscar a tua noiva. A noiva. Somos a noiva de Cristo e desejamos, Senhor, este encontro. Desejamos, Senhor, este encontro. Sabe, queridos, nós estamos em uma batalha. Estamos num período de jejum. E nós vamos ministrar uma canção. E ela diz que o inimigo, ele tenta de todas as maneiras, laços, embaraços, para nos envergonhar ou para destruir. Ah, mas Deus é poderoso. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma arma forjada há de prosperar. Então eu queria te dizer, mantenha firme, siga firme, segure-se aí com Jesus, porque você verá livramentos poderosos. Esses 21 dias de jejum vai ser dias marcantes, impactantes na sua vida. Vai marcar a história desta igreja. E nós vamos declarar que o Senhor sempre nos proporciona um escape, um livramento. Quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que não tem mais solução, talvez um diagnóstico contrário você recebeu. Talvez você recebeu um diagnóstico que para a medicina pode parecer o fim. Eu te digo nesta manhã, o Senhor pode mudar histórias. O Senhor pode mudar a história. Talvez você diga assim, ou você entrou aqui hoje, o Espírito Santo me leva nessa direção. A minha família não tem mais jeito. A minha família
parece estar perdida. E o Senhor diz: eu sou o escape da tua vida. Eu mudo histórias, eu mudo destinos, eu mudo vidas, eu transformo, porque eu sou Deus. E nós vamos declarar: haverá sempre um escape. Aleluias. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que deu pra jurar,
e livramento. Carla, faz esse início de novo. Estamos, como disse, 3 semanas nesse jejum. Deus está realizando já coisas poderosas. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. E você tem que saber disso. Isso tem acontecido, mas o diabo está debaixo dos nossos pés. Força contrária, caia por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos a libertação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro. Praga alguma chega na tua tenda. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Diga assim. Mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma Esse é o nosso Deus. Aquele que Esse é o nosso Deus. mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhas. É o mesmo que tratar Ele te diz: não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuva que traz chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado aí. E você vai orar por ela. O inimigo tenta laços e embaraços para envergonhar, mas não vai. Comece a orar pela pessoa que está ao seu lado aí. Senhor, estamos numa guerra. Estamos, Senhor, em tempos de guerra, Senhor. Ajude, Senhor, o meu irmão. Ajude-me, Senhor, o meu irmão. Ajude a minha irmã, Senhor. Ore por ele. Senhor, dê forças, dê sabedoria, dê estratégias. Dê, Senhor, o discernimento, Senhor. Senhor, provê, Senhor, sobre ele as necessidades. Ah, Senhor. Ah, Senhor, vem com o teu poder. Receba a libertação. Traga libertação, Senhor. libertação, Senhor. Em nossas casas, em nossas famílias, em nossos casamentos. Traga, Senhor. Traga
Traga libertação. Traga libertação. Salvação. Venha sobre os lares, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, porque nós proclamamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Impõe a mão sobre os seus filhos. Impõe as mãos sobre os seus filhos e declare a bênção do Senhor sobre a vida deles. Diga assim: cubra, Senhor, o meu filho com teu sangue. Cubra, Senhor, o meu filho com teu sangue. Guarda os seus caminhos, guarda os seus pensamentos, guarda o seu coração. Que a bênção do Senhor repouse sobre o teu filho, sobre a tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai orar agora, não só pelo seu filho, você vai orar pelo filho do seu filho, você vai orar pelo seu neto, seu bisneto, de geração em geração. Eles ainda nem vieram, mas abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, os filhos do Henrico. Eu abençoo os filhos dos filhos do Henrico. Eu abençoo, Senhor, as gerações futuras, seguintes, que virão. São gerações que temem ao Senhor, porque nós nos levantamos como pais, tementes ao Senhor, e reconhecemos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso diante de Deus, de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando eles crescerem, não se desviem dos seus caminhos. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Agora levante todas as suas mãos, e vocês vão orar pelo Emerson, e pela família do Emerson. Você vai ministrar agora a libertação neste lar, nessa casa, nessa família. E você vai dizer, em nome de Jesus: todo espírito maligno, diga isso, todo espírito maligno que estão operando na casa, no lar e na vida desse jovem de nome Emerson, que reside no Jardim Feital, e o Senhor sabe onde é. Nós, em nome de Jesus, dizemos: espíritos das trevas, ordenamos, em nome de Jesus, saiam desse lugar, saiam dessa casa, em nome de Jesus, saiam dessa vida, em nome de Jesus. Nós anulamos as operações das trevas sobre este lar, sobre esta casa. Nós impedimos que espíritos que já saíram, que já foram expulsos, retornem a este jovem. Nós proibimos, anulamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, proclamamos a libertação, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Nós temos autoridade aqui na terra sobre o mundo espiritual que influencia na terra. E nós aqui fizemos um ato, e é profético. Nós não precisamos necessariamente estar em loco, porque já estivemos, né, Rose? Mas à distância, nós proclamamos o poder de Deus. E enviamos, diga isso, levante as suas mãos. Senhor, envia os seus anjos a esta casa, que eles vão e com espadas de fogo protejam e impeçam que outros espíritos retornem àquele lugar, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é culto da família. Pode se sentar, pastor Silvio. Simplesmente família.
Nós, pastor William vai ajudar aqui, pastor Silvio, tirar o púlpito. Temos que assumir um compromisso diante de Deus, perante as nossas famílias. A família é o que tem de mais importante, porque foi a primeira instituição que Deus estabeleceu. Nós estamos ministrando sobre família, responsabilidades, desafios, e você é responsável pelos seus filhos. Eu disse recentemente para alguém que pediu para orar, eu disse para ela: eu oro junto com você, mas você é maior autoridade do que eu sobre o seu filho para orar pelo seu filho. Sabe? Você deve estar percebendo que as crianças não saem desse culto para as salas. E por quê? Porque elas estarão conosco, junto com a gente, junto com os pais, ali, ouvindo a palavra de Deus. Então, no domingo, que é o domingo simplesmente família, as crianças permanecem com a gente, elas não vão para a salinha. Porque elas estarão para receber a unção também, junto aqui com os pais, né? Ouvindo a palavra de Deus. Eu vou descer aí, pastor Silvio. Nós já olhamos ali, né, pastor Silvio, na salinha, pouco tempo, mas olhamos. E fazemos até um convite para que outros que queiram chegar mais cedo no culto, para orar junto com a gente na salinha. Logo mais na salona, tá bom? Para caber mais gente. Glória a Deus. O pastor Silvio está acertando aqui a revelação, né? O revelamento. E eu creio que será a bênção. Amém? Você tem sido ministrado nesses cultos da família? Culto simplesmente família, não é isso? Né? Porque nós declaramos em nome de Jesus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor Silvio, arrebenta a boca do balão. Não sei se eu vou arrebentar a boca do balão ou o que eu vou fazer. Mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que sentimos, pensamos, nosso agir, nosso falar. Irmãos, eu tenho ultimamente refletido muito acerca das coisas, dos acontecimentos a nível global. Se vocês forem ver a nível global, eu não sei, você que acompanha às vezes até as reportagens e mídia, algumas coisas estranhas têm acontecido no mundo, né? Catástrofes assim, você vê o deserto chovendo, vendo cabelo andando em água, em enxurrada de água, uma coisa muito diferente daquilo que a gente via no passado, né? Catástrofes meteorológicas, né? Haja visto o sul do nosso país como foi assolado, sabe, irmãos? E tudo isso eu vejo como sinais de Deus. Daquele dia e hora ninguém o sabe, nem o filho, somente o Pai. Então, nós não precisamos ficar preocupados. Deus disse para nós o seguinte: que Jesus se manifestaria como ladrão, e o ladrão não avisa quando vem, não é verdade? Mas nós precisamos estar preparados, como família, como indivíduo, em particular, cada um, porque a salvação é individual e é particular. Mas nós devemos ver os sinais daquilo que Deus está falando conosco. Não quero ser um mensageiro da desgraça de dizer para você que Jesus está voltando amanhã. Mas o dia e hora nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós precisamos e devemos estar preparados. E o precisar e dever estar preparado depende de cada um de nós. Sabe? Eu vejo que Deus está falando conosco de certa forma, para que nós nos preparemos, porque os dias realmente são difíceis. E nós temos que observar o que está acontecendo ao nosso redor, para que não sejamos pegos de surpresa. E pelo contrário, para que nós possamos ainda influenciar muitas pessoas acerca daquilo que vem por acontecer. Nós devemos clamar pela nossa nação, pelo nosso povo. Há coisas espirituais por trás de tudo isso também. Se nós formos ver o estado mais frio, espiritualmente falando, é o estado do Rio Grande do Sul. Há muita manifestação de obra de feitiçaria, de macumbaria naquele lugar. As igrejas evangélicas não têm tanta expressão no sul do país. Já aconteceram palavras proféticas em tempos passados a respeito do Rio Grande do Sul. Sabe? Então, irmãos, nós sabemos que nada acontece por acaso. Agora, Deus permite que certas coisas aconteçam para que haja um despertar.
toda a tribulação, todo o mover de Deus tem uma mensagem de despertar para todos nós, como nação. Nós devemos realmente orar pelo povo, porque quem sabe, em meio a essa tribulação e esta dor, não nasça ali um local de adoração a Deus e de oportunidade, de prosperidade da palavra de Deus no Rio Grande do Sul. Então, oremos pelo Rio Grande do Sul, oremos pelas famílias. Irmãos, eu fico imaginando, eu sento e vejo às vezes as reportagens, eu fico me imaginando, eu não consigo, eu me translado para um lugar de uma pessoa dessa. Eu e o pastor Samuel estávamos conversando. Imagina você estar trancado num local e você nunca aconteceu aquilo de haver uma invasão de água e de repente a água começa a subir, você fala, subiu já algumas vezes, mas aqui vai dar mais para o joelho. E o negócio começa a subir, um jovem ainda consegue ir até o teto, arrebentar o estudo, quebrar o telhado e sair por cima do telhado. Mas e o senhor de idade? E se isso acontecesse na minha casa, na minha sogra? Ia morrer fatalmente. Mas glória a Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Me gostou. Minha sogra tem uma saúde impressionante. E glória a Deus por isso, que ela viva muitos anos ainda sobre a face da terra. Mas chega a dar raiva de tanta saúde. Brincadeira, porque eu amo a minha sogra, respeito ela demais. Tenho um carinho especial por ela. Né? Mas sogra é um negócio que a gente não pede, né? Vem no pacote. Mas glória a Deus por isso. A Alegria pede mais uma vez desculpa a vocês por não poder estar aqui com vocês. Já explicou para a pastora Dani, para o seu Socorro, que ela está cuidando lá do nosso bebê de 90 anos. Né? Forte, rígido. E vai viver que viva até os 100 anos de idade, em nome de Jesus. Amém? Mas há um dado momento na nossa vida que nós precisamos compreender o chamado de Deus. E nós que somos os cristãos, devemos pensar assim, a morte, encarar a morte como os que dormem. Quem é que gosta de dormir e descansar? Olha aí. Descansar. E a Bíblia trata da morte do crente, do cristão, como os que dormem. Você não é? Então, nós devemos estar tranquilos com relação à questão da morte. Se você não tiver resolvido com isso daí, é porque você não tem certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que eu vou para Jesus. E você? E você? Amém! Amém, bem forte, glória a Deus. Nós temos que ter certeza disso, irmãos. E essa certeza é a promessa da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, né? Vamos ao que interessa por hoje. Conflitos familiares. Eu quero tratar de um assunto, conflitos familiares. Muito importante dentro disso que a gente comentou aí. Muitas coisas acontecem na nossa vida desencadeadas pelos conflitos familiares. E isso é muito complicado, irmãos. Jesus diz na palavra dele, em Mateus 10:34, ele diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, Deus fala isso num contexto muito complicado. Jesus estava sendo resistido pela própria família nesse momento. E aí ele fala assim: quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Sabe, esse tomar a cruz é algo impressionante. São sofrimentos que os relacionamentos trazem, às vezes pelo conflito, irmãos, pelo conflito de ideias diferentes, de temperamentos diferentes, da maneira que nós agimos. Eu já falei isso para vocês várias vezes e torno a falar de novo. Nós somos diferentes uns dos outros, e o que nos atrai às vezes na pessoa, principalmente os cônjuges, são as diferenças que vão somar e fazer de nós um ser muito mais forte. Certo, William? Certo, Rosa? Vocês são completamente diferentes um do outro, sim ou não? Sim, completamente. Mas o que você viu no William, e o que você viu na outra, completam vocês e transformam vocês verdadeiramente naquilo que Jesus falou, uma só carne, para caminhar sobre a face da terra em autoridade maior, em força maior, porque é difícil resistir à dor. Agora, 3 com Jesus é impossível, não é verdade?
E Cristo está na relação de vocês, porque vocês já o confessaram como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a importância de sabermos que Deus nos deu a salvação, e muito mais do que a salvação, Ele nos deu a vitória antecipadamente. Aqui no Brasil, existe uma fala que eu vou falar agora aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Aqui no Brasil, o costume o discurso da família, o discurso do patriotismo, ou seja, nós defendemos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Quem falou isso foi o nosso presidente. Nosso presidente. E o trabalho dele é combater o patriotismo e combater a família. Irmãos, isso é muito duro de gente ouvir. Sabe, eu oro e peço que Deus convença aquele homem da justiça, do juízo, do pecado, e ele ainda encontra o caminho do arrependimento, porque aí a palavra de Deus se cumpre, né? Onde abundou a desgraça, superabundou a graça. Sabe? Então nós devemos orar desta forma, para que Deus ainda encontre o caminho de convencer da justiça, do juízo e do pecado, para que ele seja transformado. Isso é muito ruim ouvir da boca do nosso presidente, mas isso, quando a gente ouve isso a nível global, amados irmãos, existe uma conspiração intencional contra a família. Intencional contra a família. Resoluções de leis que visam corromper a pureza das nossas crianças, irmãos. Daquilo que é mais tenro, daquilo que é mais meigo, daquilo que é mais inocente. Existem resoluções para corromper a pureza das crianças em detrimento da autoridade familiar dos pais, dos avós. Conspiração essa que tem um projeto de novo Código Civil que abre precedentes diabólicos. Novo Código Civil da nação que abre precedentes diabólicos para que o aborto, em qualquer fase de gestação, a qualquer tempo, facilidades na mudança de sexo de criança. Já parou para pensar nisso? Sem o consentimento dos pais. Sem o consentimento dos pais. Irmãos, os pais não poderão mais contrariar os seus filhos, pois os termos da lei são subjetivos, trazendo instabilidade na educação familiar. Os animais passariam a fazer parte da família. Será que isso abriria um precedente para a zoofilia? Como é que você vai chamar um animal para fazer parte da família? Ele é um animal. Ele não tem culpa de nada, mas nós estamos se instituindo. Ah, vem aqui o meu bebê, meu filho. Tem gente, meu irmão, que prefere viver com um animal do que viver com a responsabilidade de educar o filho, de passar a sua imagem para o seu filho. Tem gente vivendo nessa loucura. Prefere viver com cachorro do que viver com gente. Por quê? Porque o cachorro não fala. O cachorro não se expressa. O cachorro não tem temperamento. O cachorro não tem vida em interação conosco, a não ser vem, toma, bebe. Sabe, irmãos, então é uma loucura. Isso tudo, irmãos, é uma aberração que combate a família diretamente, de um modo nefástico e diabólico, em nome de uma evolução intelectual, mudando o que o Senhor pré-estabeleceu em sua palavra, desde a fundação do mundo, para que sejamos uma grande família de filhos parecidos com Ele mesmo, com Deus, com Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem nós devemos espelhar a glória dele na face da terra. Meus amados, esta fala, coisas do pensamento revelam as profundezas dos seus corações, para combater a palavra que estabelece regras de moral e conduta. É a palavra de Deus que estabelece a maioria das leis, pastor. A maioria das leis foram estabelecidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem estabelece as leis que são regidas pelos homens há muito tempo, de moral, de conduta, de vida saudável. O plano maior de Deus, a família, que é o lugar que Deus criou para que homens e mulheres se completem. Para que homens e mulheres se completem. Sabe? Não se degradiem. Não é um lugar de perfeição, mas é um lugar de aperfeiçoamento, pastor. Porque eu acredito muito que quando vocês começaram no casamento, alguma coisa tem que ser ajustada. Sim ou não? Havia diferença, se você vem de um contexto, ela vem de outro contexto. A maioria de nós é assim. Então tudo tem que ser ajustado. Então a família não é um lugar de perfeição, mas é um lugar onde Deus tem a oportunidade de vos aperfeiçoar. Por quê? Porque você vai caminhar
sonhar com alguém diferente de você, com vontade, com pensamentos, com própria vontade. E isso precisa ser ajustado, isso precisa ser trabalhado. E é Deus quem vai trabalhar. E quando você chama Deus para esse contexto, você está dizendo, eu não sou capaz, mas Deus em mim é capaz. Você diz para Deus, Deus, eu me sinto impotente. Mas eu sei que o Senhor tem algo importante para falar para mim. E tem algo importante para fazer na minha vida, através da vida desse homem, através da vida dessa mulher. Muitas coisas mudaram desde quando vocês casaram. E vão mudar ainda mais. Por quê? Porque é o mover de Deus, é um trabalhar de Deus nas nossas vidas, meus amados. Sabe, aqui no Brasil, o costume sabe, a família é o lugar onde Deus pode trabalhar. É o lugar de perdão, de restauração. Esse lugar é sagrado. A família é sagrada. Diga comigo, a família é sagrada. Minha família é sagrada. E está na mão de Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Sabe, é um lugar sagrado. Todos aqueles que tentam de qualquer motivo as atacar se revelam a si mesmos como inimigos de Deus. Não pense que eles são inimigos da família, da sociedade, eles são inimigos de Deus. Que coisa terrível cair na mão de Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é a nossa vingança, nosso Deus é a nossa justiça, e Ele vai nos vingar e vai fazer justiça por nós em tudo aquilo que está de errado acontecendo nesse mundo. Nós não precisamos ficar preocupados, nós não precisamos resistir, nós não precisamos tentar fazer com a nossa justiça própria com que as coisas aconteçam, mas nós podemos e devemos crer que Deus é a nossa justiça e Ele vai cumprir todo o seu papel e vai fazer com que nós prosperemos, permanecendo na fé em que nós fomos chamados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Família, desde o plano maligno, a família me perdi aqui. Com todos aqueles que tentam de qualquer motivo atacar, se revelam a si mesmo como inimigo de Deus. Por isso agora a tarefa de cada um de nós é proteger, é guardar a nossa família desse plano maligno, de destituí-la e tudo que ela representa em seu valor como colunas da sociedade. Veja, irmãos, que isso acontece a nível global. Os franceses agora, as feministas francesas, hastearam bandeiras por causa do que? Do aborto. O aborto pode ser feito em qualquer fase agora na França. E em nome da liberdade, elas estão assassinando os seus bebês. Assassinando os seus bebês. Irmãos, eu lembro da minha esposa, quando estava grávida, eu ia para minha mão, e eles se moviam, se mexiam, parece que está tudo se comunicar com a gente. Como pode? Como pode? Sabe, a sociedade caminha por um lugar de sequidão, de morte. Sabe, é muito difícil nós falarmos e ouvirmos estas coisas e ficarmos calados diante dela. Devemos ter perplexidade, sabe, e não nos conformarmos verdadeiramente com esse mundo. A palavra de Deus em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, deve acontecer o que? Uma metanoia em nós. Mas não pelo mundo, pelo prisma do mundo, mas pelo prisma da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é o bom caminho para nós. A palavra de Deus é que nos direciona naquilo que é o propósito de formar uma grande família de filhos parecidos com Deus e com Jesus. Então, nós não podemos esquecer e perder a mão disso. Irmãos, olha, vocês desculpa, eu estou mexendo muito com esse negócio aqui. É porque não abriu aqui o coisa da Lili, e a gente é meio nerdinho, né? Olha, então não dá para lembrar tudo, não. Eu tenho que recorrer aqui. Agora, irmãos, dura essa palavra que vai seguir. Mas fala do quê? Fala que chama-nos a prudência. Porque o mundo jaz no. Você tem certeza disso? Não é o mundo, a criação, as árvores, os rios, as praias, tudo isso lindo que Deus criou. Mas o sistema deste mundo foi entregue a Satanás. Lá no Éden.
E Jesus Cristo veio para resgatar isso. E só em Cristo Jesus nós podemos tomar posse daquilo que Deus fez por nós no passado. Sabe? A palavra de Tiago é dura. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós não podemos andar de mão dada com tudo aquilo que o mundo fala. Nós temos que nos indignar diante de situações como essa. Quer dizer, os franceses estão comemorando o adultério. Não, eu não me conformo, eu tenho que orar para que mude isso. Para que aqueles que são conservadores, para que aqueles que são ainda de Deus, venham se levantar contra esse tipo de coisa. Porque, irmãos, é o mesmo que jogar no ventre de Moloque as nossas crianças, as crianças do mundo todo. É o mesmo que sacrificar a Moloque os nossos filhos em fogo. O adultério é isso, o aborto é isso, exatamente isso. Você teria coragem de pegar uma criancinha dessa de colo e matá-la? Não. Estejamos atentos à palavra. E sejamos simples como a pomba e prudentes como a serpente, como diz lá em Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É assim que nós devemos nos enxergar. Como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sendo prudentes como a serpente e simples como a pomba. Para que, irmãos? Para que Deus faça-nos triunfar sobre toda essa injustiça e maldade no mundo. Amados, dias difíceis. Dias difíceis. Precisamos estar alerta ao que está acontecendo ao nosso redor. Mas, principalmente, nós precisamos atentar com o que está acontecendo do nosso lado, dentro dos nossos lares. Antes de nos preocuparmos com o que está acontecendo lá fora, nós precisamos cuidar e nos preocupar com o nosso lado. Preocupar não, nos alertarmos contra o nosso lado. Porque a preocupação é falta de fé. Mas quando nós somos alertados pela palavra de Deus, como você está sendo alertado hoje, é para que você olhe para dentro de si mesmo e faça o seu papel de pai, de pastor, de mentor, de discipulador, de mãe amorosa, que cuida verdadeiramente dos seus filhos, com carinho, com palavra, com o permear da palavra. Pois o inimigo é astuto, irmãos, e tem aprisionado em diversas armadilhas sutis, que não nos deixam perceber os seus ardis e a sua sagacidade, muitas vezes. Nós pensamos que estamos andando na frente, mas muito pelo contrário. Nós devemos chamar: Deus, revela para mim o que está acontecendo aqui do meu lado, que eu posso resistir. Às vezes é uma coisa muito simples. É o seu menino brincando no videogame o dia inteiro. Tem que pôr limite. Limites vão permear a vida dos nossos filhos. Limites vão falar o quê? Que futuramente o seu filho não vai atravessar uma avenida com o farol fechado no carro e você vai chorar na morte dele. Não faça isso. Não toque nisso. Não pegue nisso. Não ponha a mão ali porque você vai queimar. Eu lembro dos meus meninos. Sabe, há uma tendência à desobediência. Há uma tendência em nós, a desobediência, vamos dizer assim, a se aventurar, não vou dizer que a se aventurar nas coisas que são proibidas. Aí você dizia para ele: não põe a mão ali porque dá choque. Ele ficava assim. Você não estava olhando? Meus irmãos, eu nunca permiti que isso acontecesse. Se eu dissesse não, era não. Isso é muito rigor. Não. É porque futuramente, às vezes é só um forno que está quente. Às vezes é só um ferro de passar que está quente. Pode queimar o dedinho dele, a gente vai curar e tudo mais. Mas futuramente pode ser o quê? Ele tomar alguma coisa de alguém e preso, você vai chorar seu filho que foi preso. Por quê? Porque não aprendeu limites. Não aprendeu que existe lei. Sabe, meus amados? Meus meninos, eles cresceram assim. Se eu dissesse não, é não. Não faça isso. Por quê? Mas eu nunca dizia não daquilo que era legítimo para eles. Eu nunca ia demonstrar os meus filhos porque eles estavam correndo, porque eles estavam gritando, pulando, fazendo criancices. Né? Mas se eu dissesse não faça isso e ele fizesse, não passa batido. Nem que estivesse na sua casa. Se eu tivesse coisa na sua casa, eu dava uma olhada só. Falei assim: mais tarde a gente conversa. Aí,
Porque sabia que o negócio ia ficar feio. A situação ia ficar feia. Hoje os nossos filhos não têm limite. Os nossos filhos não têm limite, meus amados. Tem criança aí que eu vejo afrontar e confrontar pai, professora. Aonde nós estamos vivendo? Eu sempre aprendi que eu deveria respeitar os mais velhos e ensinei meus filhos disso. Eu falei, se vier reclamação da escola de você, você vai primeiro ser corrigido, depois eu vou querer saber o que você fez. E se você tiver razão naquilo que você está falando, aí eu vou te defender. Mas vamos conversar, eu e você, para não tirar a autoridade de quem tem autoridade sobre você. Eu vejo pais e mães que vão lá e batem o dedo na cara da professora, porque o menino chutou, porque o menino xingou, porque o menino bateu. Não. Que é isso? O que você está criando? Um delinquente? Um bandidinho? Que amanhã vai bater na sua cara? Nós precisamos ter atento a isso, meus amados. Educação se faz. Eu não sei porque eu estou indo para esse caminho. Não era para falar isso, era para falar outra coisa. Eu não sei porquê. É Deus falando. Deixa Deus falar, amém? Amém. Ouça o que Deus está falando. Sabe, irmãos, nós temos uma mania de defender os nossos filhos. Cuidado. Você não precisa dar tudo para o seu filho. Você tem que dar o quê? E amor muitas vezes vai representar uma baratinha no mundo. Porque você disse, não faça, ele fez. Você me desobedeceu, vem aqui, vamos conversar. Senta aí no seu colo, diz, aqui está o seu pai, que te ama profundamente. Eu falei para você que não era para tocar em tal coisa, eu falei para você que não era para fazer tal coisa, você foi lá e me desafiou. Sabe o que ele vai começar a falar? Não, pai, não, pai, não, pai, não, pai, não, pai. Fez. Desce agora aqui no meu colo, baixa a sua calça e você vai ser corrigido. Você vai ser o quê? Corrigido. Quando você usa essa palavra corrigido, é muito melhor porque eu vou mesmo que eu vou dar um petelé, vou dar umas palmadas, vou te arrebentar. Não. É seu filho. Ele só precisa de correção. Ele está de carinha para isso. Baixa a calça. Não, pai. Baixa. Aí de repente ele vem e baixa a calcinha. Você não precisa matar o cara. Você não precisa dar 200 varadas nele. 2, 3 varadinhas já resolve. Tem que doer. Aí ele vai chorar. Ele chora, cai no chão. Vai brincar. Você sai, tranca a porta do quarto, deixa ele fazer em 5 cadeiras lá. Os meus faziam isso. Aí ela tem um negócio parado, porque ele ficava. Era hora de eu entrar de novo. Ficar. Ele volta. Beijado, abraçada. Papai te corrigiu porque você me desobedeceu. Olha bem no meu olhinho aqui, olha para dentro dos meus olhos. Todas as vezes que você me desobedecer, você vai ser corrigido. Eu também te amo, pai. Ele beijava, abraçava, falava beijo, abraço. Ninguém lá em casa bate. Os dois foram criados. Um tem 41 anos de idade, o outro tem 37. Eles não batem, irmãos. Muito pelo contrário, se eles chegarem aqui agora, a primeira coisa que eles vão fazer é vir me beijar. É vir me abraçar e dizer, papai, está tudo bem, está tudo certo. Me aproximou dos meus filhos a correção. Não me afastou deles. Mas hoje o conselho tutelar vai te levar preso. Se você bater no seu filho. Se você bater, não, se você corrigir o seu filho. Vai te levar preso. Você imaginou que loucura isso? Então, irmãos, vamos salvar as nossas famílias. Vamos trabalhar em prol dos nossos filhos. Sabe, irmãos, a coisa é muito séria, mas ao mesmo tempo é nossa responsabilidade. Diga, é minha responsabilidade. Cuidar da minha família. Com amor, firmeza e a luz da palavra. A palavra diz o quê? Feliz o pai que poupa a vara. Você não quer saber, né? Feliz o pai que poupa a vara. Eu saía ali pro mato com os meninos, papai, não era que valia legal. Daqui! Pegava e botava em cima do guarda-roupa. Ele já sabia onde a cavalinha ficava, em cima do guarda-roupa. Outra coisa, nunca corrigi meus filhos na frente de ninguém. De ninguém. Aprontou lá no shopping, aprontou no meio do caminho. Chegando em casa, nós vamos conversar. É algo particular. Você não precisa expor seu filho. Você não tem que dar tapão na orelha dele. Mão foi
feita para acariciar, não foi feita para dar bufetão. Já pensou você chegar com a mão para acariciar, só para lá assim, deu um bufetão. Para! É a varinha. É a varinha, é coisa de Deus. Fica em cima do guarda-roupa e você conversa em particular com ele. Amém? Amém. Vemos Deus que quer. Não, só eu estou falando, é a palavra de Deus que diz, está lá em Provérbios. Infeliz do pai que for para a vara. Não é verdade? Cuidado. Cuidado. Estejamos atentos, então, à palavra de Deus sempre. Sabe? A Bíblia e o Espírito Santo é quem nos alerta, é quem nos orienta. Em Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma vontade de Deus, sabe? A palavra de Deus nos orienta, irmãos. É muito difícil nós compreendermos às vezes certas coisas, né? Mas nós precisamos mergulhar na palavra, pedir sabedoria, discernimento para enxergar aquém da visão natural. Aquém da visão natural, porque com os olhos naturais, às vezes nós pensamos, nossa, que loucura, tem que bater no meu filho. Isso são os olhos naturais. Mas quando você olha pelos olhos, pela ótica espiritual, você vê o testemunho que eu estou dando para você. Valeu a pena ter criado os meus filhos assim. Valeu a pena, meus amados, sabe? Então, você não precisa ter a visão natural, mas ter a visão espiritual, de fé, de formar espiritualmente, avançando nessa luta. Pois o inimigo veio para quê? Não, direitinho. Assim, seus filhos têm que saber a palavra. Tem que falar no meio do caminho, sentado à mesa, falando em tudo. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior que o infiel. Você quer ser chamado de pior que o infiel? Minha família é a coisa mais importante depois do Senhor. Amém? Dado esse alerta real, vamos tratar do assunto inevitável, no qual todos enfrentamos invariavelmente em algum momento das nossas vidas, meus amados. Pode ser muito fácil de nos encaminhar para um lugar de deserto e sequidão e morte física e espiritual, se nós não atentarmos para esse caminho. Os conflitos familiares em quase todo o Antigo Testamento é real. Se nós formos ver no começo da humanidade, nós já tivemos um conflito que levou a um assassinato. A rivalidade entre os irmãos que existia na primeira família culminou em Caim matando Abel. Gênesis 4,8. E aconteceu que ao cabo dos dias Caim trouxe o seu fruto da terra como oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e as suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá tentação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Mas falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Irmão, um crime aconteceu por causa de quê? De inveja, ciúmes. Será que não acontece isso nos dias de hoje? Lembra de Atalia? Atalia era mãe de Acasias. Lá em 1 Reis 11:1, 2 Reis 11:1, diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Matou os outros filhos, né? Matou todo mundo. Por quê? Porque não queria que outro assumisse o reinado. Irmãos, são coisas terríveis que podem acontecer. Sabe? A própria mãe e os irmãos de Jesus ficaram envergonhados com a pregação dele. Lembra disso? Sabe? Há exemplos do conflito familiar que ilustram o que acontece quando os membros da família tratam sua carne e sangue como obrigação,
em vez de tratá-la como bênção. Nossos filhos são bênção na nossa vida. Nossa família é bênção na nossa vida. É a bênção de Deus que continua na promessa de Abraão, lembra? É o propósito de sermos abençoadores, de sermos bênção. Aonde? Dentro do nosso lar. Se você fizer isso, já faz um grande trabalho. Lá em Marcos 3:21 diz assim: e quando os seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Falam de Jesus, irmão. Saíram para lá para pegar, agarrar ele e tirar ele fora de lá, porque ele estava pregando. E os escribas que tinham discípulos de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, ele tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando assim, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Aí Jesus disse: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir até o fim. Assim tem fim. Irmãos, uma casa dividida não prevalece. Portanto, o seu lar deve estar firmado na rocha, que é o nome dessa rocha é Jesus. Glória a Deus. Alguns conflitos familiares são inevitáveis. São inevitáveis, como eu disse. Nós somos diferentes uns dos outros. Sabe? Nossos temperamentos são diferentes. Um é flemático, outro é colérico, o outro é melancólico. Sabe? Somos sanguíneos. Sanguíneo não é sanguíneo, né, pastor? Sanguíneos. Colérico, flemático, melancólico. Sabe? Então, nós precisamos nos conhecer. Jesus, o próprio príncipe da paz, nos advertiu sobre isso. Os conflitos familiares. Não por isso que vim trazer paz, como ele falou naquela palavra inicial, mas vim trazer o que é espada. Pai contra mãe, filho, sabe? Assim vai. Sabe? Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Lá ele diz isso também lá em Miqueias, Miqueias 7,6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são a sua própria casa. Então, vai haver resistência, vai haver opiniões diferentes. O que não pode acontecer o quê? O que Satanás te prenda pela ofensa. Ainda que haja diferença de pensamento, nós temos que tomar cuidado com isso. É uma linha muito tênue. Como o relacionamento familiar tem um potencial ainda maior de conflito do que os outros relacionamentos, Deus deu alguns mandamentos claros, princípios claros para cada membro da família. Quando desafiamos esses comandos de Deus, o conflito familiar com certeza irromperá. Com certeza irromperá. Sabe? Para marido e esposa, a Bíblia detalha instruções específicas. Maridos devem amar suas esposas como os seus próprios corpos. Efésios 5, 25, 29 diz o quê? Vós, maridos, amai as vossas esposas como também Cristo amou. A igreja assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, e como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Marido, está disposto a morrer pela sua esposa? Senão vai secando, começa a colar a língua do seu boca, já não consigo falar mais nada, aí não vai. Sabe? Aí ele diz para a esposa, lá em Efésios também, ele diz lá, a esposa deve respeitar a posição de liderança do marido, dos seus maridos. Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Sabe, irmãs, entendam uma coisa, às vezes vocês estão edificando um lar. Estar sujeito não significa que você não tem opinião. Você tem opinião, muito pelo contrário. A minha foi tão importante no meu crescimento como profissional, como pai, em vários aspectos. Por quê? Porque é um ponto de equilíbrio, meu. Ela tem o temperamento dela, eu tenho o meu temperamento, e isso põe o quê? Equilíbrio na relação. Então, ouvir a esposa é sabedoria. Agora, negligenciar, porque eu digo, quem manda aqui sou eu, né? Aí
caiu, vai apanhar. Vai sofrer. Por quê? Porque ele não é o cabeça, é o cabeção. Deus está te chamando para ser cabeça. Remanda aqui, Israel. Querendo ler o palco meu. Ei, calma aí. Sabe? Deus tem um propósito para você. Aos filhos, obedecer os seus pais em tudo. Esses pais deveriam criar seus filhos no Senhor. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque isso é justo. Tem que ser o quê? Cuidado. Agora já não vai ninguém. Cuidado. Entendeu? Efésios 6:4. Vós, pais, não provoquei a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor, à luz da palavra, ensinando-os a andar pela palavra de Deus. A vós avós, se deleitar com os netos e compartilhar a sua sabedoria com eles. Provérbios 17:6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Irmãos, é tremendo. Eu estou me vendo agora eu sou pouco. Semana passada, minha netinha veio lá e vai contar uma história para você. Contei a história de José para ela. Ela ficou encantada com a história de José. Eu pego a Bíblia, abro a Bíblia e faço assim para ela. Olha para ela. Aprendeu, né? Porque eu peguei um pote de mel e fiz isso com ela. A palavra de Deus é doce como... Mas é doce como mel, vovô. É bom, olha as oportunidades, irmãos. O meu netinho, contei a história de Davi para ele. Fico todo empolgado. História de Davi. Lógico, resumidamente, ao nível de criança. Mas é isso que nós devemos fazer. É isso que nós precisamos fazer. É para isso que nós fomos chamados. Para discipular os nossos filhos nessa simplicidade. Leia a Bíblia, mesa. Ore, sente na mesa para almoçar, jantar, juntos deem as mãos e orem. Isso é importante. Os meninos sentam na mesa e já pegam, vou ter que olhar para a comida que está descendo. Então eles vão, não, esqueci. E às vezes até os pais, vão na casa dos pais, eles, não vão orar? Eu tenho que aprender, sabe, ser grato, ter o coração grato. Porque toda boa dádiva vem de Deus. Irmãos, conflito familiar é algo que nós podemos administrar. Eu me perdi aqui. Vamos lá, eu lhe acho. Não deve haver nenhum tipo de contato sexual entre os membros da família imediata. Levíticos 18:6, vou citar só. Mas é dos 6 ao 18. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Irmãos, isso é um motivo de muita situação difícil. Muita situação difícil. Casos de prostituição, casos de pessoas que não avançam na vida emocional porque foram abusadas sexualmente na infância. Por avô, por vizinho, por tio, por pai. Eu falo isso e às vezes você pode ser uma pessoa dessa. É preciso que você se abra com alguém, que você confie. E ponha isso para fora. Para que você seja curado. Para que esta maldição pare com você. Porque a palavra de Deus diz que eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração deles. Deus te perdoou, sim, Deus te perdoou. Mas quando aquilo volta e você encontra a ofensa que você sofreu ali, então o negócio começa a tomar fruto na sua vida. E pode transcender de você as suas gerações futuras. Então é importante. Por isso que é importante, pastor, conhecer a relação das pessoas. Para que eles possam confessar os seus pecados e serem o quê? Sarados. Aleluia! Irmãos, isso é muito especial. Eu sei que você tem um pastor aqui maravilhoso, um pastor maravilhoso. Eu lembro de época, irmão, eu não podia abrir nada, porque se eu falasse com o meu pastor, no dia seguinte a igreja não estava sabendo. Pastor, a coisa mais importante do pastoreio é a confidencialidade. Não é acobertar pecado, não tem pecado, é resolver a situação. Quando você ouve que alguém vem e diz para você um pecado muito grave,
que adulterou, que matou, que roubou. Você tem que ouvir de sabedoria para ouvir, sarar aquela vida, ensinar o caminho da cura. Então eu não sei o que aconteceu no seu passado, nem quero saber, mas eu quero que você saiba que você tem pastores os quais você pode confiar. Amém, pastor? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sarar e curar as feridas. Irmãos, você orar está comigo. Está me dando alerta. 5 minutos? Então, muita coisa para falar. Mas eu vou tentar ser conciso nesses 5 minutos. Muita coisa que falar, irmãos. E essa questão da ofensa que eu falei para vocês é uma coisa muito séria. E os conflitos familiares, muitas vezes, vão gerar ofensas. Porque é no lar que nós temos liberdade de falar. Nós estamos nus. Sabe, e às vezes nós magoamos as pessoas. Palavras são mensageiros. Palavras às vezes machucam, magoam. Tem famílias que não se falam. Pai que não fala com o filho. Mãe que não conversa com a filha. Sabe, estão separados. Por quê? Porque houve uma ofensa. Casais que se ofendem, se separam, se matam. Por causa de coisas muito simples. Lembra que eu falei da cueca? O cara foi acostumado, que a mãe saía recolhendo a cueca tempo para lavar. Aí ele vai para o casamento, a mulher, aquela mulher rebeladinha, que tudo ia para o cestinho, bonitinho, certinho. Aí chega o cara ligando a cueca. Eu gosto muito dela. Aí ela olha para lá e fala assim, o que é isso aqui? Quem foi o porco que deixou esse negócio para o porco? Eu falo, quem é porco aqui? Você está doido? Está ficando louco? Pronto. Aí vem uma confusão. Doido, louca, tal. Não, vou separar de você. Aí chega diante do juiz. Na hora você fala assim, não quero de você. Não, eu quero separar, não tem mais homem, não tem mais essa mulher. É muito exigente, o homem. Mas o que foi que desencadeou isso? Tem coragem de falar que foi uma cueca. Vocês estão vendo, irmãos, como uma coisa pequenininha pode virar algo muito terrível? Tem gente se matando por causa disso aí. Se matando por causa disso aí. A ofensa, irmãos, é o escândalo, é a armadilha do diabo para prender você. Para prender você. Essa armadilha do diabo, ela é terrível, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Então, que não hajam conflitos é inevitável. Vão haver conflitos. Mas nós precisamos aprender a tratar esses conflitos. Nós precisamos aprender a administrar as ofensas. Você ouve a ofensa aqui e você trabalha a ofensa com sabedoria. Como? Através do quê? Do perdão, irmãos. Perdão, irmãos. Perdão é a coisa mais importante para nós. Cristo nos ensinou sobre o perdão. Sim ou não? Quem? Lá na cruz, estava Cristo sendo crucificado, ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Bateram em Jesus, maltrataram, xingaram, cuspiram, humilharam. Mesmo Jesus que eles aclamaram, eles agora estavam humilhando. E Jesus disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Você no lugar dele teria tudo. Ele foi rejeitado, injustiçado, traído e abandonado. E disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tudo isso ele sofreu para que você aprenda que você também vai passar por isso. Em várias fases da sua vida, às vezes dentro do seu lar, você vai ser rejeitado, injustiçado, traído e abandonado pelos seus entes queridos. E você tem que olhar, engolir aqui e dizer assim, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Vem, eu te amo, me perdoa. Peça perdão para você, tenha a iniciativa de buscar, sabe, o seu ofensor, de abrir os olhos dele, de trazê-lo à realidade. Irmãos, isso é muito sério. O perdão é uma via de duas mãos. O perdão é um estilo de vida do cristão. Repita comigo, é um estilo de vida do cristão. O estilo de vida do cristão. Eu quero estar disposto. Repita, eu quero estar disposto a perdoar todos que me ofenderam. José, irmãos, José não tinha tudo para matar os irmãos dele. Quando vieram ele falou, Senhor, sim. No Egito, o segundo homem no Egito. Quando ele se tornou o segundo homem no Egito, ele não podia ter se vingado de Potifar. E da Jejalene lá, mulher de Potifar? Podia ou não podia? José fez isso? José matou os irmãos? José compreendeu que
compreendeu que o propósito pelo qual Deus colocou ele é salvar a nação de Israel e é nos fazer e nos permitir chegar pelo Cristo. Foi nessa descendência que o Cristo veio. Se José tivesse matado os irmãos e todos aqueles se vingaram de todos aqueles, irmãos, Cristo não teria vindo. Não haveria um povo de Israel e seria dizimado da face da terra. Pare para pensar nisso, meu amado. O que você quer para a sua geração futura? Que eles vivam ou que eles morram e parem em você? Diga que eles vivam. Eu escolho a vida. Portanto, eu escolho perdoar. Todas as vezes que eu for ofendido. Inevitavelmente vão acontecer conflitos. Ofensa, rejeição, traição, injustiça, traição e abandono. Vai ter dias que você vai se sentir assim, mas fizeram isso comigo? Aí você não vai encostar no canto e vai ficar, não, levanta essa coisa com ele e vai embora. Continua, meu amado. Cristo está com você, sim ou não? Sim. Porque ele deu exemplo aonde? Na cruz do Calvário. Ele sofreu tudo isso. Ele sofreu rejeição. Ele sofreu injustiça. Ele foi traído. Ele foi abandonado por todos no momento em que ele mais precisava. Sabe, irmãos, e o que doeu em Cristo não foram só os açoites, não foi só a coroa de espinho, as chicotadas, nem nada. O que doeu mais em Cristo é aquilo que deveria doer em nós hoje. Sabe o que doeu mais em Cristo? É quando ele lá clama, Eli, leme sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Diga comigo, porque o meu pecado estava sobre ele. E o pecado de toda a humanidade. Você parou para pensar no que Jesus fez? Sabe, irmãos, a graça de Jesus foi sacramentada na cruz. Você não merecia esse perdão. Eu não merecia esse perdão. A humanidade não merecia esse perdão. A prostituta, o bêbado, o velhinho que você acha que nunca pecou na vida, não merecia isso. Mas Jesus deu de graça. Qual é a definição de graça, irmãos? A definição de graça é essa aqui que eu vou contar para você. Um menino de 15 anos de idade pega o carro novinho do pai, sem o pai ver, pega a chave, sai com o carro e pam, bate no portão, no muro do vizinho, um muro novinho, que o vizinho tinha acabado de pintar. Aí o vizinho sai lá fora e tem 3 coisas que ele pode fazer com esse menino: justiça, misericórdia e graça. Se ele fizer justiça, ele vai falar para o menino assim: olha, vou fazer justiça, vou chamar seu pai vai ter que pagar o meu muro, e aí você resolve a questão do carro com ele. Isso é o quê? Justiça, sim ou não? Porque afinal de contas, o cara estava quietinho na casa dele, o menino veio lá, o menino rebelde, pum, bateu no muro dele. Sim ou não? Sim. Justiça seria isso, né? E vai tomar uma sova daquelas, né? Você entendeu? O pai vai ter que pagar e arcar com a reforma do muro, você está entendendo? E aí o proprietário agiu com justiça. Com misericórdia. Como ele agiria com misericórdia? O menino veio lá, como bateu o carro e falou assim: bom, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está nervoso aí e tal, você bateu o carro, eu arrumo meu muro, mas o carro se resolve com o seu pai lá. Vai ou não vai tomar uma sobra? Vai ou não vai ser corrigido? Merece ou não merece? Como? Falou baixinho. Não, merece ser corrigido. Por quê? Porque fez coisa errada. Tem 15 anos de idade, não tem carteira. Foi lá. Agora, se ele agir pela graça, se o dono do muro agir pela graça, o que ele vai fazer? Menino, vem cá. Fica tranquilo. Eu vou arrumar meu muro. Eu vou mandar arrumar o carro do seu pai e não vou falar nada para ele. Tem mais um detalhe, vem aqui comigo. Vou pagar um milkshake para você. Senta aqui. Vai tomar um milkshake. Você está muito nervoso? Toma um milkshake comigo aqui. Você ficar mais calmo. Tem mais. Quando você fizer 18 anos de idade, eu vou pagar a sua casa. Eu vou comprar um carro e dar para você. Graça. Esse vizinho chama-se Jesus. Jesus. O Cristo. Isso é graça. É favor imerecido. Aquele menino merecia o quê?
Mas aquele homem praticou o quê? Graça. A graça salvadora, irmãos. A graça nos salva. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deu para entender? Vou contar a história também dos temperamentos para você entender. Eu sou temperamento. Talvez você se encontre. Rapidinho, pastor. A historinha dos temperamentos é assim: uma casa pegando fogo. Aí começa a juntar os vizinhos. Fogo. De repente a cara se gente, tem uma criança no segundo andar da casa. Quem é esse? Quem é esse? O quê? Tem uma criança no segundo andar da casa. Aí vem quem? Vem o sanguíneo. O pessoal pega balde, pega água, joga com areia. Vamos lá, pessoal. Movimenta, vem. Você vem. Vamos lá, vem para dentro. Esse é o sanguíneo. Aí vem o fleumático. O fleumático pega uma prancheta e começa a calcular como é que vai chegar ao segundo lugar para libertar a criança. Bota uma escada aqui, bota uma põe naquela árvore e tal, e a gente vai. Aí, de repente, no meio da multidão, o fleumático está calculando como é que ele vai chegar no segundo andar. De repente, no meio da multidão, vem aquele louco lá e faz assim: entra no segundo andar, pega a criança e leva. Esse é o. Você se identificou em algum lugar aí? Isso é para você entender. Irmãos, os nossos temperamentos caracterizam o nosso caráter, a maneira como nós somos. Deus não quer mudar isso. Deus não quer mudar isso em você. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu valor. O que Deus quer fazer é fazer com que o seu temperamento seja controlado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Amém? Amém. A graça é essa loucura que você ouviu aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos as armas da milícia. Nós temos o Deus que está do nosso lado, que vai nos fazer triunfar sobre os conflitos familiares. Pois toda vez que surgir um conflito familiar na sua casa, não reaja de maneira louca, reaja de maneira sábia. Coloca-se no lugar daquilo que a sabedoria de Salomão disse: pronto a ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Não se põe o sol sobre a maçaria. Amém? Amém. As famílias avivai, se andarem por essa batuta, vão ser as famílias mais abençoadas da face da terra. Amém? Glória a Deus. E muitos olharão para vocês e vão dizer: eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa mulher, eu quero ser esse homem e essa mulher que caminha sobre a face da terra com a expressão da glória de Cristo. Amém? Amém. Feche seus olhos, baixe sua fronte, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui ministrando a sua palavra, Pai, uma dessas pessoas que de uma forma tão gentil ouviram a sua palavra e ouviram o seu servo, Pai. Faz prosperar essa palavra, que eles possam meditar durante a semana, Pai, acerca de tudo que foi dito aqui nessa mesa, porque isso diz respeito às suas famílias, ao seu futuro, aquilo que vai acontecer daqui para frente com seus filhos, seus netos, a coroa de glória deles que vai andar sobre a face da terra, Pai. Que haja, Pai amado, diligência nisso, que haja, Pai amado, amor nisso, que haja compromisso nisso, Pai. Eu abençoo, Pai amado, essas famílias e peço que eles renovem o entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Há muito, Pai amado, que dizer, muito que falar a respeito da Tua palavra. Há muito que orarmos, Pai amado. Há muito que buscarmos, Senhor. Mas, ó Deus, palavras, Pai amado, simplesmente não dizem nada. Que o amor, que a expressão não seja fingida. Que possamos oferecer, sim, oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, Pai amado. Ó Deus, que o Teu mover, a Tua graça e a Tua bondade estejam plenamente sobre nós todos os dias da nossa vida. Que possamos, Pai amado, nos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros, como diz a Tua palavra em Romanos 12. Que sejamos vagarosos no cuidado, sejamos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor com alegria, Pai. Alegrando-se na esperança, sejamos pacientes na tribulação, perseverando na oração, meu Pai. Comuniquemo-nos com os santos nas suas necessidades, venhamos seguir a hospitalidade, Pai amado. Abençoaremos, Senhor, os que nos perseguem, abençoaremos e não amaldiçoaremos. Que na nossa boca não haja palavras que venham
a ofender o nosso próximo, Pai, para que não tenhamos resistência e não caiamos na armadilha do diabo. Deus, alegremos-nos com os que se alegram, choremos com os que choram, sejamos unânimes entre nós, Pai amado, não ambicionando coisas altas, mas acomodando aos humildes, e não sejamos sábios em nós mesmos, Pai. A ninguém tornemos mal por mal, Pai. Procuremos as coisas honestas perante todos os homens, Pai amado, para que a Tua glória se espelhe através do nosso testemunho de vida. Se for possível, quando estivermos em nós, tenhamos paz com todo homem, toda mulher, com todos aqueles com quem nos relacionamos, principalmente os da nossa família, Pai. Portanto, se o nosso inimigo tiver fome, nós queremos dar de comer. Oh Deus, se o nosso inimigo tiver sede, queremos dar de beber. Porque fazendo isso, amontoamos brasas de fogo sobre sua cabeça e permitiremos cumprir a justiça do Senhor, Pai. A justiça do Senhor, a justiça do próprio Deus. Deus, não nos vinguemos a nós mesmos, amados, mas demos lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, diz o Senhor, e recompensarei, diz o Senhor. Não deixe se vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Que os nossos lares sejam um lugar de exercício contínuo de amor, de paz, de alegria, de paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o fruto do Espírito. E que a harmonia tome conta de todos os membros da nossa família, como filhos de Deus e pacificadores, evitando assim sermos presos na armadilha de Satanás pelo escândalo e pela afronta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode colocar nada, desculpa se eu passei um pouquinho, me perdoe. Tá? Glória a Deus. Pai, teu servo transmitiu uma mensagem aos nossos corações. Que a tua graça repouse sobre ele. Teu poder, a tua sabedoria, que tanto nos falta, pois somos limitados, repouse sobre ele. Que a tua proteção, que o teu sangue venha sobre ele. Cubra ele com teu sangue. Fortaleça, Senhor amado, o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar um pouquinho. Olha, o pastor Silvio ministrou aqui. A gente deve pegar a palavra e agora fazer alguma coisa com ela. E nós não simplesmente ouvir. Tem que ser praticante. Nós estamos no período de jejum. Quem está jejuando aqui? Tá fácil? Tá fácil. Não é tão difícil assim. Vai. Pastor Silvio, deixar o açúcar de lado. Não é impossível. Você está percebendo que não é impossível? Né? É possível. Ainda que envolva um sacrifício da nossa parte, correto? Continue. Persista nisso. E Deus vai te mostrar coisas. E preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Deus vai te trazer situações. E você tem que estar atento a essas situações para que você corrija. Preste atenção. É você que precisa corrigir algumas coisas. Viu, Henrique? Nós vamos conversar depois. Eu vou ter uma conversa. Sabe, pastor Silvio? Nós desde essa linha, orando ali, o Senhor já trouxe a oração até nesse sentido. Converteu o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Né? Os filhos precisam honrar os pais. E você, quando perceber uma situação de desonra, você não pode permitir que isso continue. Você tem que corrigir no ato, como o pastor Silvio já exemplificou aqui. Ok? Então não vamos entrar no mérito. Mas corrija, porque quando isso não é feito, você, como pai que tem autoridade sobre a sua casa, sobre o seu filho, está permitindo que espíritos malignos tomem aquilo como uma oportunidade para vir e causar destruição. A Bíblia diz: o diabo vem roubar, matar e destruir. Corrija o seu filho no ato. Explique com amor. Mas sabe como você corrige? Pega a Bíblia. Então você precisa conhecer a Bíblia. Então vai ler a Bíblia agora. Você precisa explicar para ele por que você está dizendo aquilo para ele. E não simplesmente porque sim, porque eu mando, porque eu sou autoridade. Não, ele tem que saber o que a Bíblia diz, o que ela ensina acerca daqueles princípios. Você fala assim: porque, filho, o Senhor disse isso em sua palavra. E agora estou aqui te corrigindo, para que quando você crescer, você não se desvie desse ensinamento e seja uma pessoa bem-sucedida.
Amém? Vamos cantar? Mas vamos cantar com a expectativa de uma responsabilidade que temos perante os nossos filhos, esposo, esposa. Não é sair daqui simplesmente, cantei, pastor Silvio, vai lá, começa, pode começar. Eu vou falando aqui, que louvor. Chega em casa, parece que não aconteceu nada. Começa a ofender. Você vai chegar na sua casa, mas não é só hoje não. É amanhã, é depois de amanhã, são todos os dias. E você vai dizer assim: eu vou declarar o teu nome no meu lar, na minha casa. Declarar teu nome. Eu e a minha casa serviremos ao sobre Senhor. toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Se é você que está precisando desta vida, clame esse nome. Declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Visualize o seu lar nesse momento. Declaro que a esperança e liberdade. Declare isso sobre o seu lar, sobre a sua casa. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Ele tem poder para Teu resolver nome é vida. esse impedimento que está impedindo você, o seu lar, de prosperar. Cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declare salvação na sua casa. Fala: meu esposo, minha esposa vão se converter, vão servir ao Senhor. Teu nome sobre toda alma em depressão. Fala assim: eu serei um instrumento de Deus. Ansiedade e medo. Eu vou até aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Clamo Jesus. Eu vou orar por elas. Eu vou aconselhá-las. Eu vou ministrar o poder de Deus. É poderoso. Teu nome é vida. Fala: Senhor, eu quero ser essa vida na vida de outros. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Não cante apenas, mas declare isso. Poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Por onde você estiver, Pelas ruas, você está andando por aí, você está dirigindo um carro, você vai estar orando no Espírito. sobre a escuridão. Você vai estar declarando o nome do Senhor. Você fala: essa cidade, esta rua, esse bairro será liberto no nome de Jesus. Clame o santo nome, Jesus. Declare em todo lugar que você estiver. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus.
nisso? Então, visualize agora aquilo que é um impedimento, está sendo um impedimento no seu lar e na sua casa. Sobre toda alma em depressão, Existem pessoas que não foram salvas ainda. ansiedade, medo, saiam Existem fora. lutas, dificuldades, problemas. Você fala assim, são montanhas, são muralhas, são tão difíceis, eu não consigo. Clame esse nome e diga: Senhor, eu coloco isso diante de Ti, eu coloco perante Ti, e eu declaro o Teu nome, e eu profetizo libertação, cura, salvação, eu profetizo vida. O nome de Jesus sobre a escuridão, Ele vai trazer a declaramos o Teu nome, luz sobre sua declaramos o Seu nome família. neste lugar, Dá-me o santo nome, nessa região, Jesus. neste bairro. Declaramos o Teu nome, Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declaramos o Teu nome. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua Que as trevas, sobre sua que as trevas elas família. sejam Dá-me dissipadas, santo nome, e que nós vejamos com os nossos olhos a grande salvação, vidas sendo salvas, famílias sendo libertas em nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, dá-me o santo nome, Jesus. Aleluias. Eu quero fazer um convite para você nesta manhã. Se você ainda está descoberto, sem proteção, sujeito às ações do diabo, de Satanás, porque o Espírito Santo, ele não habita ainda o seu coração, porque os seus pecados não foram ainda perdoados, uma vez que você ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, porque você ainda não convidou, fala: Senhor, vem, entra no meu coração, entra na minha casa. Eu não quero estar sujeito às ações do inferno sobre a minha vida. Eu quero convidar você nessa manhã, que deseja ter esse encontro com Deus, e dizer assim: eu confesso Jesus como meu único, suficiente Salvador. Tem alguém entre nós? Levante a sua mão. Nós vamos orar por você, e você vai experimentar a paz que excede todo entendimento e que vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Todo ser humano vem a este mundo, ele está perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e foram expulsos da presença de Deus. Mas Jesus veio porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer e é preciso confessar Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Se isso não acontecer, você é apenas um ser humano, uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, mas não faz parte da família de Deus. E se Jesus voltar hoje, e Ele vai voltar, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Os sinais, como já foi até dito, nós temos assistido alguns, acompanhado. Eles estão abundando, avançando e apontando que o tempo está próximo para a volta de Cristo. E quando isso acontecer, se você não tiver nascido de novo, se em teu coração não estiver o Espírito Santo, você vai ficar. E a Bíblia diz: experimentará a grande tribulação. Não queira pensar o que seja a grande tribulação. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não significa nada. É como se não fosse nada de sofrimento se comparado ao que virá depois. Você tem a oportunidade hoje, aproveite ela. Enquanto a gente encerra cantando louvor, talvez
Talvez você esteja no seu lugar e está ouvindo, você não precisa disso. E eu quero dizer para você, não é você quem está dizendo. Ainda que seja em primeira pessoa, quem está dizendo isso são espíritos malignos que influenciam as mentes e os pensamentos das pessoas. Mas uma vez que você dá um passo e você fala, eu quero, isso é um sinal visível. Você fala, eu declaro, eu quero. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Se há entre nós alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você retornar, se reconciliar com o Senhor. Você deve sair do seu lugar. É você quem dá o passo, não sou eu. Não é o pastor Silvio, ele já pregou, ele já fez a parte dele. Ele já não é culpado mais sobre a sua vida e sobre sua decisão. Pai, nós oramos aqui no nome de Jesus. A tua mensagem foi pregada, o apelo foi feito. Não caia sobre nós o sangue destes que talvez devendo e ainda não feito, não se entregaram a ti. Em nome de Jesus oramos, dizemos amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus, aleluia. Nós chegamos ao fim, ao término do nosso culto. Queria agradecer a presença daqueles que estão nos visitando nessa manhã. Tem aqui alguns nomes, né? Deixa eu ver bem longe assim. O Jonatas agora melhorou, né? Você viu como que a luz, ela traz vida, né? E a Marilda, sejam bem-vindos. A Marilda é de Iacanga? Tá, a Marilda aqui, Marilda. É de Iacanga. Está lá de longe, vindo aqui. A Adri também está aqui. Nem deu seu nome, Adriana, que você já se considera a parte. Que bom. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Cadê? Tem mais gente aqui. Deixa eu ver, tem um jovem aqui. Você é o Jonathan? Seja bem-vindo, Jonathan. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu passar o olhar assim. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu olhar aqui desse lado. Tem esse jovem também aqui. Seja bem-vindo. Vocês são parentes? Ah, é? Parece. Deixa eu ver, só faltou uma barba aí, mas cresceu um pouquinho, vai ficar igualzinho, né? Jovem, deixa eu ver lá atrás. Esse outro jovem aqui também, já vi outras vezes aqui, né? Mas se não é ainda da Vivai, seja bem-vindo. Eu já faço o convite, seja da Vivai, né? Cadê? Aqui não tem. É isso, gente, cadê? É isso mesmo, pastor Silvio. Pastor Silvio está com a gente aqui, mas não é visita da casa, né? Deus abençoe isso. Aqui a Dani, o André também não são visitantes, né? São da casa. Glória a Deus. O Gui é o baterista, né? O Gui está aqui nos ajudando hoje. Deus abençoe sua vida, Gui. Prazer revê-lo. Deus abençoe. Glória a Deus. Domingo que vem é o nosso culto. Tem aviso? Está aqui. Casas de oração. Hoje às 20 horas. Só que hoje não, tá, gente? Né? Teve aí um delay tempo, né? Quarta-feira, casa de oração. Então, nossas casas de oração, nesses 21 dias de jejum, está sendo feita na igreja. Então, todas as casas de oração, você que não faz parte de uma casa de oração, também venha, né? Vamos orar juntos, porque é juntos e na comunhão do Espírito que Deus traz revelação, né? O corpo unido, edificando um ao outro. Então, quarta-feira, às 20 horas, todas as casas de oração aqui. O que mais? Sexta lá, ó. Quem que é? Rapaz, o Israel. Não vou perder. Não vou perder, né? Vai ser bênção. É o HD+. Sabe o que é HD+? Sabe o que é HD+? Homens demais.
Sério, gente, olha lá, homens demais, né? É um homem demais, porque homens de Deus são homens demais, né? Assim como vocês viram entre elas? Vocês viram entre elas? Quase tinha esse número de pessoas aqui, ó, né? Quero ver o HD mais agora. Cadê os cabra macho? Quero ver vocês têm que estar presentes. Então, HD mais, e domingo, tá ali? Nós teremos o nosso culto de ações de graça. O que são ações de graças? Vem para agradecer. Só que você não vai vir no domingo, você já vai começar e deve viver uma vida de gratidão. E no domingo a gente vem se juntar e expressar o quanto eu sou grato a Deus por tudo o que Ele me deu, mas não só pelo que Ele deu, pelo que Ele é. Porque mais importante do que aquilo que Ele tem para dar é a presença dEle em nós. É a comunhão e a intimidade que você pode desenvolver com Deus. O resto é consequência. Você nem vai perceber, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, culto de ações de graças, venha para agradecer a Deus com o coração ali generoso. Você oferece ao Senhor sacrifícios de louvor. Amém? Amém. Olha a pessoa que está ao seu lado aí e fala para ela aquilo que você gostaria de dizer para ela. Falando assim, vai, diga para ela, o que você gostaria de dizer para ela? Se ela não estivesse aqui, você se sentiria feliz? Diga para ela alguma coisa. Vocês estão acostumados muito com aquilo que a gente diz para dizer. Fala agora você, profetiza sobre a vida dela, profetiza, né? Declare a bênção do Senhor sobre o lar, sobre a casa dela. Fala, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom, João, você está aqui, Deus te abençoe, né? Que bom, pastor Silvio, que bom, tua presença, né? Alegra o ambiente, glória a Deus, Deus abençoe a todos.